Olá, meus amigos e amigas, a minha saudação a você, em nome de Jesus, Deus te abençoe. Hoje, 11 de fevereiro de 2025, terça-feira, vamos aqui continuar meditando na palavra de Deus. Amém? O nosso texto hoje é Isaías capítulo 5, versículo 29, diz assim a santa e gloriosa e poderosa palavra de Deus. O seu rugido é como o do leão, rugem como filhos de leão, e rosnando arrebatam a presa e a levam, e não há quem a livre. Amém? Se você está acompanhando, você sabe que o profeta Isaías está profetizando sobre Judá, que está em pecado, adulterou, idolatrou a outros deuses, e aí Deus traz um castigo sobre aqueles que ele chama e os abandonam. Amém? No contexto de Judá, estava acontecendo isso. Olha, Judá, ele era simbolizado, e é simbolizado ainda, pelo leão. Amém? Leão, bicho de força, né? O rei da selva, eita glória. É nesse sentido mesmo. Então, assim, Judá, esse que era tido como leão, representado pelo leão, o seu símbolo, ele agora seria dominado por alguém que não seria leão. Ou seja, aquele que tinha o poder, a guarda de Deus, a ação de Deus sobre sua vida, aí representado como a força de um leão, agora seria dominado por alguém que nem leão era. Dá para entender isso? Assim, se você olhar a Bíblia nas suas nuances, nas suas linhas entre linhas, tá certo? Onde assim, rugindo como leão. Ou seja, tinha aparência, mas não era. O que o profeta está denunciando é exatamente isso, meu querido. Está se mostrando que aqueles que tinham o poder, que tinham a força, que eram guardados, protegidos por Deus, agora seria dominado por um que tinha apenas a aparência. Foi chamado por Deus, mas não era de Deus, não pertencia a Deus, mas havia uma ordem de Deus para trazer um ensino de Deus. Olha, você que é crente e mora no Brasil e em alguns países socialistas, comunistas, saiba que Deus está trazendo um ensino ao mundo, às nações. E no Brasil o negócio está sério. Quem é crente sabe disso. Se você é um crente de verdade, você sabe. Se você não é, se você apoia socialismo, então você é um progressista e não um crente genuíno, tá certo? Aí o texto vai continuar dizendo assim: rugem como filho de leão, ou seja, é a demonstração de que não são. O rugido parece. Ruge como? Ou seja, isso indica, meu querido, assim, que Judá, sem Deus, ele havia perdido a sua capacidade de reação. Alguém que apenas rugia, como filhotes, né? Não era nem um rugido de um leão grande, era o rugido de um filhote. Eu criei um cachorro aqui, quando ele começou a latir, o latido era fino, o bicho cresceu, ficou com latido, ó. Menino, assustava. Então, eram filhotes. Então, o profeta vai usar isso. Olha, ruge como filhote, filho de leão. Ou seja, isso indica que a pessoa sem Deus, a pessoa que se afasta de Deus, ele vai ser facilmente dominado por alguém. Precisa ser nem muito forte. Eu vou usar a expressão dessa forma, tá certo? Precisa ser nem muito forte, vai dominar. Judá tinha abandonado Deus. Você sabe disso, já estou falando vários dias. E o texto vai continuar dizendo: e rosnando, arrebatam a presa. Ou seja, aquela característica do leão, assim, arrebatam a presa. Mesmo assim, Judá, mesmo não sendo um leão, nem forte tanto quanto um leão, Judá seria arrebatada, seria levada. Por quê, querido? Porque era Deus que havia determinado. Quando Deus determina, entenda isso. Quando há um decreto de Deus, quando Deus coloca no decreto positivo, ele acontece. Quando é concessão, Deus pode mudar. Não que Deus mude, mas porque ele está fazendo uma concessão, ele pode alterar a concessão. Mas quando Deus decreta, está decretado.
não muda. Você não conhece a expressão palavra de rei não volta atrás? É por isso que no contexto antigo o documento era selado ali com o anel do rei e tinha que se cumprir o edito, tá certo? Do rei. Aí vem isso. Então, se de um rei humano não voltava atrás, né? Imagine de Deus, que é rei dos reis. Então Judá foi arrebatada, levada presa. E o texto vai terminar dizendo assim: eu quero ainda lembrar sobre a questão do arrebatamento, arrebatar como presa. Isso vai aludir, amados, assim, a nós hoje, a você que não se volta para Cristo. Você está preso, dominado facilmente por alguém. A pessoa dá um grito, você é dominado. Corre para cá, vem para cá, o negócio aqui é bom. Olha, vou só relembrar. Essa frase Deus me deu há algum tempo. Ele disse assim: André, para mim, ou seja, para Deus, não importa se é bom, importa se é correto. Show? E o texto vai continuar dizendo assim: e a levam e não há quem a livre. Olha, gente, decreto de Deus. Nem é leão, apenas tem aparência de leão, ruge como filho de leão, mas vai arrebatar, vai levar preso. Porque, amado, não tem quem possa resistir a uma ação e a uma determinação de Deus. Olha, é bom lembrar, Deus criou o ser humano à sua imagem e semelhança, tá certo? E Deus ama a sua criação. Não tenha dúvida disso. Mas Adão desobedeceu. Quando eu digo Adão e Eva é o ser criado. Os dois tinham que cair porque é o ser criado. Eva pecou e Adão pecou porque o ser criado desobedeceu a Deus, tá certo? Adão e Eva. Aí Deus traz um castigo pesado sobre ele, né? A mulher vai ter filhos com dor de parto, o homem vai dominar sobre ela e o homem vai trabalhar do suor do seu rosto e o negócio é sério. E com esse governo que está aí, trabalha é um negócio complicado, né? Estou sempre associando, né? Mas é porque, amado, nós não podemos deixar de pensar no nosso contexto, não, tá bom? Olha, e a levam e não há quem a livre. Decreto de Deus, tá certo? Não há quem livre. Quando assim, Deus fala isso e quando a Bíblia diz assim dessa forma, meu querido, é salutar, e é interessante, é importante buscar compreender assim os atos de Deus, o que Deus diz. A palavra de Deus, ela é a verdade de Deus, tá certo? Tem muitas verdades por aí. Se disser que alguém é preguiçoso e ele realmente é, aí é a verdade. Oh, Jesus, abençoa, Pai. Olha, é salutar entender isso, querido. Buscar essa compreensão. Judá tinha pecado, se esqueceu de Deus, abandonou Deus, se virou para outros deuses e foi levado cativo. Isso vale para os dias de hoje, tá certo? Jesus Cristo é Deus, tá certo? E ele veio, ele morreu pelo seu pecado, a oferta do sangue pelo teu pecado, para te trazer perdão. E aí ressuscita ao terceiro dia para te justificar. E sobe aos céus e diz que vai voltar para buscar esse povo que crê nele, tá certo? Naquele tempo, entendendo isso, olha, Judá foi levado cativo e Deus depois resgata Judá, porque tem uma conversa especial de Deus com o povo de Israel, tá certo? Já lhe disse isso, já expliquei em outros vídeos. Então é a mesma coisa. Olha, Jesus foi e vai resgatar um povo que crê nele hoje exclusivamente, que tem a fé nele, que acredita piamente, sem titubear. Eu creio e ponto final. Aqui no Ceará diz prego batido e ponta virada. Show? É assim que é a fé em Cristo. Sem dúvida. Portanto, amado, essa palavra para você. O profeta fala a Judá que está pecando e é levado cativo. Aponta para esse conceito de hoje, porque Judá era simbolizada pelo leão. Aí deixa eu ler aqui Apocalipse, que
Isso é gracioso. Apocalipse 5:5. E disse-me um dos anciões, isso é João quando está tendo a visão celestial do trono de Deus, da glória de Deus, do Cordeiro de Deus que vai reinar. Apocalipse 5:5. E disse-me um dos anciões, não chores, eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar os seus 7 selos. É aquele que tem autoridade sobre todas as coisas. Amém? Tem autoridade, está sobre. Eu disse sobre, mas é sobre. Amém? Corrigindo aí, que eu coloquei a palavra de maneira errada. Então, Jesus, querido, é o leão da tribo de Judá, que venceu. Não vai vencer, ele já venceu. O que você precisa fazer? É crer nele. Amém? Por isso é que eu estou mostrando a você a palavra de Deus, para que você possa entender e crer em Cristo. Olha, Evangelho de João, isso aqui é o texto áureo do Evangelho de João, do apóstolo João. É o que define todo o sentido do Evangelho de João. João 20:31 diz assim: Estes, porém, foram escritos para que vocês creiam que Jesus é o Filho de Deus e, crendo, tenham vida em seu nome, tanto hoje como eterna. Aqui estou acrescentando porque outros textos que diz isso. O livro todinho vai ensinar sobre a vida eterna. Esse é o textuário de João. Crê em Jesus, tá certo? Ele é o leão da tribo de Judá. Venceu. Onde? Na cruz. Amém? E você fica se deixando levar por religião, por meias verdades. Não se engane, meu querido. O leão da tribo de Judá, assim como ele trouxe um juízo sobre o próprio Judá naquele contexto, ele trará um juízo sobre a terra e condenará os que não creem nele em vida, condenará eternamente. Já expliquei em outros vídeos também. E salvará eternamente para estar com ele os que creem nele hoje. Abandone a idolatria, tá certo? Idolatria é você não ter Cristo em primeiro lugar na sua vida de fé. Amém? Deus te abençoe, te dê uma boa terça-feira. Vou lembrar você, hoje nós temos aqui um culto especialíssimo, tá certo? Vamos ter um testemunho de vida, daquilo que Deus faz pela nossa vida, nos abençoar, nos guardar. Se você quiser vir assistir ao vivo, não vamos transmitir, tá certo? Você vem às 19h30 e você vai ser abençoado pela palavra de Deus. Amém? O Senhor te abençoe, o Senhor te guarde, o Senhor abençoe a tua casa, a tua vida, abençoe o Brasil, em nome de Jesus. Amém.